Hoje nós vamos falar sobre desenvolvimento organizacional. E esse tema é muito interessante, eu te convido a ficar no Café Corporativo conosco hoje. Feliz 2021! Obrigado por estar conosco aqui no Café Corporativo em mais um ano e hoje feliz aqui nós, eu, Aguinaldo, toda a nossa equipe, Aparecido, Jaime, toda a nossa equipe de backstage também, para começar um novo ano com desenvolvimento organizacional e a nossa convidada, a Thaís de Souza, Thaís Souza, né? Thaís Souza, estou colocando um nome a mais aí, Thaís? Tá ótimo, Thaís Souza mesmo. Seja bem-vinda ao Café Corporativo, obrigado por vir, tá? Obrigada a você pelo convite, muito feliz de estar aqui hoje. A Thaís Souza, ela é psicóloga, ela é mãe de duas meninas, que é a Alice e a Maria Clara. Ela faz 18 anos que é apaixonada pelo desenvolvimento organizacional. A principal habilidade da Thaís é a facilidade de fortalecer a cultura das empresas por meio disso que a gente chama de educação corporativa. Ela também trabalhou em multinacionais no segmento de tecnologia, alimentos, papéis. Atualmente ela atua numa multinacional da construção civil. E para ela o desafio está em desenvolver e aprimorar as competências humanas para garantir vantagem competitiva. Olha que legal. Ela evoluiu bastante na carreira, atuando anteriormente em centro de treinamento e desenvolvimento, no modelo tradicional e agora recentemente no modelo novo de educação corporativa. E nos últimos anos, a Thaís também se dedicou ao meio acadêmico. Ela foi professora técnica e universitária. E hoje nós vamos falar sobre desenvolvimento organizacional. Perfeito? Sim, é isso mesmo. Vamos falar sobre aquilo que desenvolve as pessoas dentro de um ambiente de trabalho. Mas fala um pouco para mim a respeito desse assunto aí. Desenvolvimento organizacional dentro das empresas é uma coisa assim comum, tão comum quanto parece, ou é um tanto que raro? Como que é isso? Então, tudo depende de qual região que nós estamos falando, né? Aqui na região de Jundiaí ainda é um tabu dentro das empresas, né? Ainda é algo que está sendo construído e que está sendo evoluído aí no decorrer do tempo. Eu vejo que as empresas que estão mais localizadas para São Paulo, né, que já tem essa cultura do desenvolvimento, já protagonizam aí o desenvolvimento há algum tempo, né? O que é interessante a gente saber? Que o desenvolvimento humano, né, a gente lida com ele em diversas esferas, mas dentro da empresa ele tem um grande objetivo, né, que é tornar as pessoas cada vez mais satisfeitas para que os resultados aconteçam. Né? Toda empresa depende de resultado. E aí quando eu pergunto se é comum, se não é comum, sim, porque eu percebo que hoje a maioria das empresas trabalham com uma estratégia, né, de desenvolver seus profissionais para que elas possam ter equipes mais competitivas, né? Isso principalmente em empresas grandes, faz sentido o que eu estou falando? Totalmente. Desenvolvimento hoje é um critério de vantagem competitiva. Né? As empresas, elas só se tornam grandes empresas porque têm excelentes profissionais. É como se fosse um time de futebol, buscando um novo profissional, aquele que se encaixa naquela posição que está faltando, não é isso? Exatamente. Mas também pegar aquele garotinho da base que veio lá de baixo, aquele que era um office boy, sim, e colocar essa pessoa, dar oportunidades para ela, é isso? Que hoje é o aprendiz, é o estagiário, é o trainee, né, recém-formado, muitas vezes com bastante bagagem teórica, porém com pouca bagagem de vivência, de experiência, né? Então, o desenvolvimento humano também pratica o aprimoramento desse tipo de profissional. Ou seja, o desenvolvimento humano não é simplesmente dar treinamentos técnicos para o seu profissional, não, né? Hoje em dia, dentro das empresas, dificilmente a gente vê a nomenclatura desenvolvimento humano organizacional. Geralmente se fala de treinamento e desenvolvimento, né? Que são duas coisas diferentes. Uma coisa é treinar habilidades técnicas, muito fácil, né? Por exemplo, se eu não sei Excel, eu vou lá, faço um curso de Excel e rapidamente eu absorvo esse conteúdo. O desenvolvimento, ele requer um pouco mais de acompanhamento, né? Além de eu treinar, eu tenho que acompanhar no dia a dia. Eu dependo muito do papel do líder como apoiador, né? Como a pessoa que vai garantir que aquilo que foi visto dentro de sala seja uma realidade no dia a dia. Até para que não fique um RH esquizofrênico,
né? Sim, e é nessa questão do RH estratégico que eu fico pensando, né? A gente cansa de ouvir reclamações de pessoas a respeito do seu ambiente de trabalho, da diretoria, da política empresarial, organizacional. E na maioria das vezes essas reclamações elas existem porque a pessoa não entendeu a estratégia. Sim. Quer dizer, ninguém explicou para ela. Simplesmente chegaram, a partir de hoje o negócio vai ser assim. A partir de hoje você não pode mais fazer do jeito que você fazia antes. E a pessoa pergunta, mas por quê? Não, porque não pode, é regra. Foi decidido. E quando ninguém explica, dá o direito de pensar o que ele quiser. E aí é onde vem a revolta, que diminui o volume que diminui o engajamento. Faz sentido? Total. Hoje, os profissionais de hoje são muito diferentes dos profissionais de antigamente, né? Há 30, 40 anos atrás, as pessoas faziam porque uma tarefa era designada e ela tinha o papel de desenvolver aquela tarefa. Hoje as pessoas têm a necessidade de entender o porquê. Sim. Né? Porque mudou a forma da gente lidar com as pessoas. O mundo mudou, as pessoas mudou, o modelo de gestão mudou, RH mudou. O que antes o RH era o responsável administrativo por pagar o salário, férias, fazer desligamentos, né? Era administrativo na época, né? Sim. E é isso que você chama de RH estratégico? Não. Então vamos falar um pouquinho mais para mim sobre isso. O RH estratégico é visto como o RH parceiro. Né? É aquele RH que entende do negócio. É aquele RH que conhece as pessoas. É aquele RH próximo da alta direção, né? Que envolve a alta direção nas decisões, que envolve a alta direção na construção dos programas de desenvolvimento. Hoje eu digo que o maior segredo, né, para que uma área de desenvolvimento humano prospere é, de fato, o patrocínio da alta gestão. E quando eu falo patrocínio, eu não estou dizendo só de dinheiro, de investimento. E né? sim de dar condições políticas até, né? Sim, porque eu só faço aquilo que o meu líder acredita. Se ele acredita, eu acredito também, né? Essa é a tendência. Então, se eu vou dar um treinamento com determinado tema e o meu líder acha importante para a área, eu vou dar a importância. Se o meu líder não der essa importância, eu também talvez não dê, né? E trabalhando desta maneira, da maneira com que você está falando, com RH estratégia, que participe de outras áreas também, que não fique ali só dentro daquele departamento pessoal, vamos chamar assim, né? Sim. Mas que ande pela empresa, que vá conhecer outros departamentos, que põe um capacete e vá lá na área de produção. O que a gente ganha com isso? A gente ganha profissionais mais capacitados, porque as necessidades vão aparecer de forma muito mais próxima, né? Tá. Então, se eu pego o meu sapato de fábrica, coloco meus EPIs e vou até a fábrica, converso com as pessoas, eu entendo quais são as necessidades de treinamento. E até por isso que a LNT, né, que é Levantamento de Necessidade de Treinamento, mudou também. Antigamente, a gente só consultava a liderança, Sim. né, e de um ano para o outro só se multiplicava aquilo que tinha sido feito no ano anterior. Hoje não, a LNT não é algo engessado. Nós temos que estar prontos e flexíveis às necessidades que vão acontecendo no decorrer do ano, né? E essas coisas vão aparecendo somente com a proximidade do RH com o seu principal cliente, que é o cliente interno. É o cliente que é o profissional colaborador. O cliente interno. Agora eu te pergunto aí, nós temos ferramentas para trabalhar com tudo isso? Existem hoje? Hoje o mercado oferece muitas ferramentas, né? Antigamente se tinha só a possibilidade do treinamento em sala de aula. Sim. Né? E a pandemia até acelerou um pouquinho isso, né? Porque quem tinha a dificuldade de acreditar na educação à distância, hoje não tem mais, ficou provado que dá, né? Quebrou esse paradigma, né? E quebrou esse tabu. Então, hoje, as ferramentas são diversas, né? Desde salas virtuais até ferramentas de interatividade, onde eu possa fazer perguntas e as pessoas responderem, podcasts, né? Existem várias ferramentas que vão dar suporte para o RH, né? Plataformas LMS, né? O que é uma plataforma LMS? É onde eu reúno as trilhas de aprendizagem
né? E o colaborador vai lá, acessa de uma forma muito mais flexível, no horário que é mais adequado para ele. Ele vai buscar os conteúdos que é mais interessante e que é mais necessário para ele. Então, o aluno, que antes era da sala de aula, hoje ele tem mais protagonismo na própria educação. Falando em ferramentas, veja só, eu percebia que antes eu, como palestrante, era contratado para falar sobre um determinado tema, e até lá tinha uma sala de treinamento, a gente falava e ia embora, né? Sim. E existia um tabu. Você não consegue fazer, por exemplo, uma CIPAT online. E hoje a gente faz CIPAT online. E com muito sucesso. E a gente percebe que a CIPAT online nos dá até algumas ferramentas a mais que a gente não tinha no presencial. Impressionante. Você percebe isso também, que a educação à distância ela veio para trazer algumas ferramentas além daquelas que a gente já tinha? Sim, porque a educação à distância ela se preocupa muito com a experiência, né? Que aquela experiência seja significativa. Não que o presencial não garanta isso, Sim. mas os recursos tecnológicos vêm aí para nos ajudar, né? Então, é lógico que o profissional de RH também está buscando essa profissionalização, né? A gente forçou que esse profissional de DO, de desenvolvimento organizacional, tenha que ir buscar também essas ferramentas, se adaptar a elas, né? Porque eu não estou sentindo ali o não verbal. Eu não sei o que as pessoas estão achando muitas vezes, o que a sala de aula proporcionava, né? Sim. Hoje eu dependo muito dos feedbacks, eu dependo muito da interatividade. Coisas, por exemplo, se as pessoas deixam a câmera fechada, eu sei que existe algum desconforto. Sim. Né? Se eu estou num grupo de 30 participantes que todos deixam aberto, ou a maioria, eu sei que as pessoas estão gostando do treinamento e ali é uma resposta imediata àquilo que a gente está desenvolvendo. Sim, como a participação no chat também, né? Também, no Porque chat. quando nós fazemos as palestras online, normalmente o palestrante ele tem uma tela onde ele vê seus próprios slides, no caso dele usar, e tem uma outra tela onde ele vê todo o chat, tudo aquilo que está acontecendo, as pessoas que estão com a câmera aberta também, a sua expressão, e isso é fundamental. Nós vamos fazer um intervalinho agora, porque daqui a pouco a gente volta para falar um pouco mais a respeito de desenvolvimento humano, de educação corporativa aqui no Café Corporativo. De volta aqui ao segundo bloco do Café Corporativo com Thaís Souza, falando sobre desenvolvimento organizacional. E o mais bacana é que nós estamos falando sobre tudo isso aqui, os assuntos vão mudando, não é, Thaís? Mas na realidade a gente chega sempre a um objetivo só, que é o desenvolvimento do profissional, tornar esse profissional uma pessoa não só mais qualificada, mas como também mais ambientada, mais dentro daquele ambiente. Faz sentido? Totalmente. Agora, quando a gente fala assim a respeito de desenvolvimento organizacional, a primeira coisa que a gente pensa no RH, né, um leigo pensa, é que o RH está lá para fazer aqueles testes, né, aquela avaliação de desempenho, aquele negócio que anualmente se faz para ver se o sujeito está trabalhando bem ou não. Como que se usa hoje esse termo? Avaliação de desempenho é uma coisa moderna ou uma coisa que já ficou? Bom, eu vou dar a minha opinião, e aí os RHs que me perdoem, né? Avaliação de desempenho é uma palavra muito forte, né? Avaliar. Quem é que gosta de ser avaliado? Então, eu trocaria esse conceito para análise de desempenho, análise de habilidades, né? Porque análise significa que eu vou olhar para isso e vou te dar um feedback a respeito. O que hoje pode acontecer é que as empresas muitas vezes aplicam uma avaliação, uma análise e engavetam seus resultados, né? Não se dá continuidade a isso. E, principalmente, obriga o funcionário a participar desse processo. Ao meu ver, deveria ser um processo opcional, participa quem quer. Quem quer ser analisado, quem quer ter as suas habilidades ali desenvolvidas. E o que desemboca qual que é o resultado, né, de uma avaliação de desempenho? É o plano de desenvolvimento individual.
Eu faço avaliação para gerar um plano de desenvolvimento. Esse plano de desenvolvimento, ele deve ser avaliado, aí sim. Se ele foi eficaz, se ele não foi eficaz. Você não está avaliando a pessoa, você está avaliando o projeto, né? O projeto. Tá. E as empresas param só em definir qual é o plano de desenvolvimento. Tá. E muitas vezes, dessa avaliação, é que decorre o famoso plano de carreira, né? E plano de carreira hoje também, para mim, acaba sendo algo ultrapassado. Sim, até porque, deixa eu imaginar, você está falando isso porque no passado a gente planejava a mais longo prazo. Sim. As próprias empresas faziam planejamentos estratégicos para 15 anos. Hoje, se fizer para 2 anos, já é muito, né? Sim. A gente está num mundo imprevisível, né? Sim. Como que eu vou prometer para um colaborador que está chegando hoje que em 2 anos ele vai assumir uma cadeira de coordenação, de liderança, supervisão? O máximo que eu posso dizer a ele é que nós vamos desenvolvê-lo para estar no nível de prontidão. Ou seja, quando surgir a oportunidade, surgindo a oportunidade e ele estando pronto, por que não? Sim. Né? Então, ao meu ver, a gente prometer plano de carreira já não é mais tão moderno assim dentro da gestão. E olha como é interessante isso que você está falando, para você que está em casa. Quando a tua empresa te oferece um desenvolvimento, uma capacitação a ponto de você estar, né, como diz a Thaís, num ponto de prontidão para quando surgir essa oportunidade eventualmente pode surgir fora da empresa também. Pode. Porque aquilo que eu aprendi dentro da empresa eu não devolvo no momento que eu vou sair, né? Conhecimento você leva, né? É a máxima aí do desenvolvimento. Então, a partir do momento em que eu absorvo aquele conteúdo, que eu consigo colocar em prática, eu estou aprendendo. Quando eu ensino para outras pessoas, multiplico para outras pessoas, eu estou preparando outras pessoas para assumir a minha cadeira, me dando a possibilidade aí sim de uma promoção, né, de evolução, seja dentro da empresa ou fora da empresa. Lógico que o RH sempre torce para que seja dentro da empresa. Dentro da empresa, mas essas situações vão acontecer. Né? A empresa, ela anda, ela é viva, não é verdade? Sim. Eu só tenho oportunidades dentro da empresa em 2 circunstâncias. Ou se a empresa crescer, e aí por isso que eu tenho que trabalhar para ela crescer, sim, ou se houver realmente algum tipo de rotatividade que seja sadia, que eu possa buscar novos postos, não é verdade? Que a gente chama de rotatividade vegetativa, né? É orgânico, é natural. Muitas vezes a gente tem que substituir as pessoas para trazer conhecimentos novos, experiências novas, referências de outras empresas, né? Tem áreas, por exemplo, imagina uma área de desenvolvimento de produto. Eu preciso trazer coisas novas, né? E chega um determinado momento que se o profissional que está lá não buscou se aprimorar, eu tenho que buscar no mercado pessoas mais bem preparadas. Com certeza. Agora me conta uma coisa, quais são as tendências daqui para frente para essa área de desenvolvimento? O que vai acontecer no futuro? Olha, ao meu ver, a gente tem que se preparar para lidar mais com a tecnologia, né? Buscar recursos que simulem, por exemplo, realidade virtual, realidade aumentada, né? Se não é possível colocar as pessoas em sala de aula para aplicar um treinamento de integração, por exemplo, eu levo a integração até ele através da realidade virtual. Através da tecnologia, né? Se eu tenho que dar um treinamento sobre um determinado equipamento, por que não levar isso usando a realidade aumentada? Principalmente se houver algum tipo de risco, né? Exatamente. Para a saúde do trabalhador. É interessante porque algumas áreas, como a da aviação, você faz toda a sua preparação através de simuladores. Exatamente. E na empresa a gente muitas vezes não utiliza daquilo que está disponível, que é a simulação. Uma outra tendência é a gamificação. Né? O conceito da gamificação, trazer o jogo para dentro do aprendizado. Isso se torna muito mais agradável, mais lúdico. As pessoas assimilam muito melhor, né, o conteúdo. Aquele modelo de só o treinador, o facilitador falar e as pessoas ouvirem, hoje já não se aprende muito mais dessa forma, né? Então, usar o recurso de gamificação também é algo bem interessante. E é interessante que gamification no departamento comercial no passado já era usado, né? Já era usado. Mas só no comercial, só competia para vender, né? Sim. E hoje a gente descobriu que todos os departamentos eles podem ser competitivos no sentido sadio da palavra, né?
E a gamificação, ela entra até para trazer princípios organizacionais mesmo. Por exemplo, se eu preciso treinar as pessoas sobre visão, missão e valores, uma coisa é eu colocar as pessoas em sala e apresentar esse conceito. Outra coisa é elas viverem esse conceito. Quais são os valores da sua empresa? Vamos viver esses valores? Né? Vamos simular, vamos participar, vamos trazer a sua opinião. E os colaboradores gostam demais. A gente já teve essa experiência, eu já tive essa experiência na empresa na qual eu passei, e as pessoas gostam, tanto é que nós fomos para a 4ª edição do mesmo jogo, né? Nós chamávamos de Conecta, porque realmente era muito interessante. Sim, bacana. Eu sou realmente fissurado por esse tipo de coisa, quando eu percebo que a empresa é moderna, quando a empresa, não é só que ela traz uma ferramenta moderna, mas que ela tem uma mentalidade toda, né? Quer dizer, você vê que aquilo é um valor da empresa. Sim. De modernizar, de fazer as coisas serem diferentes a cada dia, né? E até falando disso, agora eu lembro de uma coisa. Há alguns anos atrás, eu me lembro que eu trabalhei muito tempo de terno, de gravata. E algum tempo atrás, alguns anos atrás, a gente percebeu que isso aí flexibilizou. O dress code mudou, né? Isso também deu uma cara nova para as empresas, não deu? Deu. Na verdade, as grandes empresas é que trouxeram essa tendência, né? E aí a gente está falando de Google, Facebook, né? Onde você pode ser quem você é. E se eu posso ser quem eu sou, se eu gosto de usar bermuda, por que não ir trabalhar de bermuda? Né? Se eu gosto de usar camiseta e calça jeans, por que não? Então, as empresas também precisaram se adaptar até para conquistar aquele profissional que está muito bem preparado no mercado, mas ele não está afim de trabalhar de terno. Né? As mulheres não estão mais afim de trabalhar de saltos altos. Até porque é desconfortável, né? Então, qual o problema de se colocar um tênis? O que isso influencia na sua produtividade? Lógico que a gente precisa ter muito bom senso. E algumas determinadas profissões realmente requerem um traje diferenciado, né? Sim. Até porque ainda, e talvez por muito tempo, as pessoas ainda vão te julgar pela primeira impressão. Mas, e também tem o caso da segurança. Algumas empresas, alguns departamentos da empresa requerem um traje mais seguro. Isso, óbvio, que a gente não pode generalizar, não pode dizer que a partir de hoje cada um vem trabalhar do jeito que quer. Mas a flexibilização é positiva. Isso. Por exemplo, se eu sei que eu tenho uma reunião com o meu cliente e que meu cliente é conservador, tradicional, né, eu tenho que me adaptar. Uma questão de inteligência, também. Eu vou... Até uma inteligência estratégica ali para fechamento de um negócio, né? Muito bom. Thaís, foi excelente a gente conversar bastante sobre isso. Nosso tempo está acabando. Vou te agradecer por ter vindo ao Café Corporativo e já de antemão te convidar para voltar aqui daqui a algum tempo, daqui a alguns meses, para a gente falar um pouquinho mais a respeito dessa modernização no tratamento com as pessoas. Sim, com todo prazer. Quero também muito agradecê-los, né, pelo convite. Né, estou aqui à disposição dos RHs também. Quem quiser trocar figurinha, né, trazer boas práticas. Eu gosto muito de trabalhar buscando esse olhar inovador. E o meu último recadinho aí para o RH é que saiam da caixa, pelo amor de Deus. Saiam da caixa e chuta a caixa longe. Para não voltar, Para não voltar mais. Agora eu quero fazer um desafio para você. Você disse que você tem 2 filhas. Isso. Então olha para aquela câmera ali e manda um beijão para as meninas. Então um beijo, Maria Clara, Alice. Né? A mamãe está aqui trabalhando, mas em breve ficaremos juntinhas aí no final de semana, tá? Um beijo. E parabéns para vocês, meninas, pela mamãe que tem. E daqui a pouco a gente volta para o Mais Cafeína. Mais cafeína aqui no nosso Café Corporativo de hoje e aproveitando ainda a presença da Thaís Souza aqui no Café Corporativo, vou entregar aqui o Manual Completo de Empreendedorismo, que é um livro que eu participei eu sou um dos autores, né? São vários, por isso que a gente fala que é manual completo, porque é difícil fazer um negócio completo sozinho, né? Então foram tantos autores que cada um trouxe um pouquinho do conhecimento e a gente conseguiu fazer um manual não, né? Um manual que a gente considera como completo. Espero que você goste. Com certeza, vou aproveitar muito, adoro esse tema, né? E tenho desenvolvido muito ele também dentro das empresas. Até porque o empreendedorismo não é uma coisa só para quem quer ter uma empresa. O empreendedorismo ou
o meu tema, né, que é o intraempreendedorismo, é aquilo que a gente desenvolve nas pessoas dentro das organizações para que elas tenham um comportamento empreendedor. Sim. E entendam que empreender é fazer com que os sonhos sejam cumpridos, né, ter realmente uma causa, um propósito, e levar aquilo não só para si, para sua família, como também para outras pessoas e dar um exemplo de comportamento que dá resultados. Muito obrigada, adorei o presente. Tá bom. A gente volta no próximo Café Corporativo, na próxima semana, já com o ano de 2021 rodando e esperando que a gente tenha aqui nesse 2021 um resultado muito positivo para as nossas organizações. Até lá!